Seja bem-vindo a esta série Os Animais e os Seus Corpos Multidimensionais. Eu estou trabalhando essa é a 13ª aula, sobre esta série que eu parto do raciocínio, que não é meu, é um raciocínio que já existe, felizmente, alguns cientistas que já trabalham com isso, que existe a mente dos animais, e a mente dos animais não é formada como a secreção do cérebro e do sistema nervoso, reações química e eletroquímica do cérebro e do sistema nervoso. Não é isso. Ela é normalmente o que significa mente. Você pode trazer com a discussão do inconsciente, você pode trazer a discussão para o princípio inteligente dos animais. Então, esse princípio inteligente dos animais é onde começa o animal, onde começa todos os seres viventes, inclusive o homem. Então, o estudo desse princípio inteligente será muito importante daqui para frente para os estudiosos da parte dos animais, que normalmente não têm discutido sobre isto. A fisiologia, o estudo do desenvolvimento, da genética, a anatomia comparada, vai trazer a histologia, vai trazer grandes discussões sobre o assunto. Então eu vou começar só um início, porque na realidade eu vou depois falar com mais detalhes disto. Mas eu só vou falar no início porque as discussões sobre comportamento dos animais, o estudo da etologia, vai precisar de parte dessa compreensão. Por isso que eu vou dizer os mínimos do assunto, para depois voltar a estudar esses corpos multidimensionais com muita detalhes. Essa aqui é um desenho que eu fiz. Você vê que tem aqui um cavalo aqui no meio, o corpo do cavalo, mas podia ser um galo, ser uma vaca, ser um pássaro, não tem problema, porque o que interessava é chamar a atenção do corpo do animal. Mas esse corpo do animal, ele tem alguns corpos que nós vamos precisar estudar. Um é o corpo etérico ou duplo etérico, que é esse primeiro que está junto aqui do corpinho do animal. Depois desse corpo etérico, ele vai ter o estudo do perispírito do animal, e depois ele vai ter o estudo do corpo mental do animal. E depois ele vai ter do inconsciente atual, do inconsciente passado e do inconsciente puro. Aí você poderia também pegar o caminho inverso, botando aqui o animal em cima, ficava o inconsciente puro, o inconsciente passado, o inconsciente atual, o perispírito, o corpo mental, o perispírito e o duplo etérico e o animal. Mas o que interessa para mim é essa discussão, para você entender. Esse primeiro corpo aqui, que eu chamo de corpo do inconsciente, o inconsciente puro, esse inconsciente puro, eu peguei essa terminologia do professor Jorge Andréa, um dos grandes mestres, deixou bastante livros sobre uma variedade de assuntos e também sobre isto. Então, Jorge Andréa usa esse termo inconsciente puro, mas tem gente que chama o corpo divino, o verdadeiro eu, tem uma série de números. Os esoteristas estudam isso, normalmente os espiritualistas estudam isto. Nessa base do trabalho meu, como eu precisava de uma base filosófica para a discussão, a base filosófica que eu trago para o trabalho é a base filosófica do espiritismo, a base filosófica, que ela dividiu assim o corpo, perispírito e o espírito. Mas o Jorge, ele faz uma divisão maior, que o André Luiz, que é um dos mestres que psicografou pelo Chico Xavier, ele faz essa divisão. Então, normalmente, pegou uma divisão que o Jorge pega
parte lá do André Luiz, que ele pega parte pelo menos parte. Então, o que eu vou querer estudar hoje, falar um pouco, porque o assunto nós vamos, é o corpo, o inconsciente puro, que é a primeira parte. O inconsciente puro, que nesse desenho ficou assim, nesse outro, o inconsciente puro fica aqui, essa parte aqui. Não tem problema, aqui eu botei ele vindo de dentro para fora, o animal, o corpo na parte, e na anterior eu coloco ele de dentro, assim, de fora para dentro. Então, o que interessa, por que é importante o estudo do inconsciente puro? O inconsciente puro é como se fosse a parte divinal de cada um de nós. É como se fosse a essência divina de cada um de nós. Então, tem esse inconsciente puro no homem, existe esse inconsciente puro nos animais, existe esse inconsciente puro nas plantas, existe esse inconsciente puro das bactérias, dos fungos, dos vírus, e todo ser vivente. Tanto faz ele ser um animal, um ser unicelular, com uma célula só, um animal ainda sem grande complexidade, como exemplo uma ameba, ou num animal de grande complexidade, como um mamífero, ou como o homem, no caso do mamífero. Então, todos os seres, sem exceção, têm esse inconsciente puro. Esse inconsciente puro, porque o termo inconsciente, você vê que o Freud, que fez estudo do psiquismo, ele usou o termo inconsciente. Ele chama a parte consciência e a parte do inconsciente e o subconsciente. Ele trabalha como essa parte do inconsciente. Esse inconsciente, normalmente você pode trazer a discussão como espírito, como princípio inteligente. Ou seja, esse inconsciente puro é o início de todo o trabalho. Porque é nesse inconsciente puro aqui que está sentado a verdadeira vida. A vida está aí. A vida está aí. É por isso que Jesus, o grande mestre da humanidade, ele vem falar para as pessoas, para ensinar as pessoas a acordar esse inconsciente puro que está dentro de cada um. Que lógico que o animal não tem consciência. Quando chega no homem, depois de tempo ele vai ter consciência disso. Quando ele tem, ele vem acordar isso. É por isso que Jesus usa termos, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É bem interessante, é o caminho porque é ele que vai levar o caminho até você compreender que você tem um inconsciente puro. Ele é a verdade porque a verdade está em Deus. E a verdade nossa está nesse inconsciente puro, é a parte divina que está dentro de nós. Ele diz, ele é a vida, porque esse inconsciente puro é a parte divina, é a parte de vida de cada um. É a parte de vida. Por isso que ele diz, eu venho para dar vida e vida em abundância. Só que ele está dizendo agora para o homem que já tem condição, o animal não tem condição. Mas nós temos condições de entender isso lá atrás. Principalmente se você trouxer para a discussão do animal a discussão da paligenesia, que é a reencarnação, o estudo da reencarnação, para você trazer isso. Então, esse inconsciente puro é algo incorruptível. Nada atinge o inconsciente puro, nada destrói, porque tudo de Deus é eterno e o inconsciente divino é de Deus, é eterno. É a parte divina de cada um tem. Por isso que nós somos mergulhados, temos Deus dentro de nós e todos os seres viventes estamos mergulhados também num fluido cósmico universal que também vem de Deus. Então estamos mergulhados em Deus e estamos trazendo Deus dentro de nós. Os animais não têm consciência, mas o homem, quando estuda, precisa entender. Por que precisa entender? Porque aqui é a base de todos os corpos que os animais têm e a base de todos os seres, de todas as partes dos seres, inclusive a base da anatomia, da fisiologia, da histologia, da bioquímica, tudo está, a base está aí. Porque esse princípio inteligente, ele vai precisar se unir com o princípio material
para começar o desenvolvimento, esse desenvolvimento. Vai unir com o princípio material. Esse princípio material no ser vivente é o que nós chamamos de corpo mental. É onde vai ser o início desse processo. Mas isso nós vamos deixar para a discussão depois. Eu vou focalizar de novo aqui no inconsciente puro. Então, nesse inconsciente puro está armazenado todo o segredo. Todo o processo de evolução vai passar por aqui. Porque é esse inconsciente puro que deve receber uma energética espiritual, talvez o termo não fosse esse, fosse outro diferente. Mas essa energética espiritual é esse inconsciente puro que está em contato com vertentes superiores a ele. É esse inconsciente puro que, na realidade, é como se fosse a parte divinal vai agir em cima dele. Então, aqui está. Porque é como se a parte divinal age, não é só no homem, nos animais, nas plantas, em todos os seres, ele está agindo o tempo todo. O controle está em cima desse inconsciente puro. Então, esse inconsciente puro é que vai, juntamente, quando junta com o corpo mental, vai imprimir os desenvolvimentos. A partir desse instante que junta com o corpo mental, ele junta porque o Espiritismo chama a atenção, diz, tem Deus, tem princípio inteligente e princípio material. Essas três coisas explicam tudo do universo. Esse princípio inteligente une-se com o princípio material e aí começa o princípio inteligente, que nós não sabemos explicar como é que isso foi. No conhecimento científico nosso, nas possibilidades nossas de informações, de pesquisa, nós não temos condições de fazer ainda pesquisa detalhada sobre o inconsciente puro. Não temos condições ainda de fazer. E até para entender o inconsciente puro é complicado, porque, na minha ótica de entender, quem melhor explicou o inconsciente puro é o Cristo, quando ele vem aqui chamar a atenção dessas verdades. Ele vem chamar a atenção. E quem melhor fala sobre o inconsciente puro, ou sobre essa essência crística, sobre essa parte divinal, sem sombra de dúvida, é o Evangelho de João. O Evangelho de João dá para você começar a ter uma ideia do que é o inconsciente puro do Cristo, para você ter uma ideia de Deus. E, ao mesmo tempo, as possibilidades imensas que está dentro de você. Então, esse inconsciente puro, quando une com o princípio material, vai formar uma energética que nós vamos formar, porque cada vivência que ele for tendo inicialmente, ele vai formando o inconsciente atual. Cada vivência nossa, a gente vai vivendo o inconsciente atual que nós estamos vivendo, que o Freud chamou a atenção disso na psicologia. Você vai vivendo experiências que é da agora. Essas experiências da agora vai sair da agora e vai chegar até a sua parte espiritual. Quando ela chega agora, quando ela é agora, nós chamamos essa parte de inconsciente atual. O inconsciente atual. São coisas que nós não lembramos, mas está guardada, está no inconsciente atual dessa vida. Nós não lembramos coisas que acontecem na infância, nós não lembramos. Mas é assim também dos animais. Você pega um passarinho, ele aprende a cantar, geralmente, tem 10 a 50 dias. Normalmente o tempo que ele aprende a cantar. Agora, ele vai mostrar que aprendeu mesmo com 150 dias, 200 dias é que ele está na condição fantástica de apresentar o seu canto, de mostrar o canto da sua espécie. Ele vai estudar. E aí que nós vamos estudando no consciência atual, quando vai estudar por que os machos cantam e as fêmeas não cantam. Por que o canto do macho? Onde é que está alterações? Onde é que fica alterado no cérebro do macho a informação desse canto e não fica da fêmea? Qual é a diferença? Isso tem implicações da genética, na bioquímica, na neurologia?
tem uma série de coisas trabalhando isso, que nós vamos depois, quando enveredar mais para o comportamento, nós vamos entender isso, para entender esse mecanismo das informações, porque as informações normalmente vêm às vezes do inconsciente puro, passado por inconsciente passado, atual, corpo mental, o perispírito, duplo etérico, até chegar ao corpo, existe uma série de filtros, caminhos que faz isso acontecer. Como existe também o contrário, caminhos da informação que vai daqui na direção da espiritualidade. Então, quando essa informação é agora, da atual, ele vai formando o inconsciente atual, nas encarnações de cada ser disso. Agora, a proporção que ele encarna, desencarna, tem muitas informações que foi adquirida no meio, no ambiente que está vivendo, que o Darwin chamou a atenção muito bem, e é verdade, grande parte disso que o Darwin diz, o meio exerce uma grande influência no animal. O meio, não só a temperatura, o tempo, o ambiente que ele vive, a alimentação, tudo isso vai atingir os predadores, vai tudo atingir ele, e vai ficar informações, muitas vezes, armazenada no que a gente chama de inconsciente passado. Então, esse inconsciente atual é a base, mas nada atinge ele. No máximo, a informação chega aqui no inconsciente passado. No inconsciente passado, que, na maioria das vezes, quando é coisa ruim, precisa ser drenada. No vídeo anterior, eu falei, por exemplo, do infanticídio dos animais. E eu disse que tem as teses que dizem uma patologia social, e eu disse é uma patologia individual. Individual porque é daquele indivíduo patologia. Então, matar um serzinho é uma distonia. Então, a distonia não está só no homem. O homem tem distonias, como as psicoses, as personalidades psicóticas ou as neuroses, é distonia. Os animais também têm distonias mentais, distonia do psiquismo dele. E essas distonias, às vezes, precisam ser eliminadas. É com o tempo que isso vai se libertar. Porque você vê, no homem ele já tem mais consciência, mas assim mesmo existe gente que mata a cria. E o pior é que o homem mata a cria, às vezes, dele mesmo. Ele faz o aborto, às vezes, do produto dele mesmo. Mas você veja, esse inconsciente passado, esse inconsciente atual, é a base, é a parte divina que está em todos os animais. Então, é como se todos os animais, por mais simples que ele seja, como um animal unicelular, como uma ameba, ela já tem a parte divina dentro dela. Um mamífero, muito mais, já desenvolveu muita coisa. No homem, mais ainda. No ser angelical, continua essa parte divina, como se a gente fosse, querendo ou não querendo, vamos ser um dia instrumento de Deus, ou seja, trabalhar harmonizado com as leis divinas. Então é importante compreender, nessa compreensão que nós vamos daqui para frente dos corpos multidimensional, esse inconsciente puro é a base, porque a parte divinal que está em todos os seres está também nos animais. Os animais têm inconsciente puro. Esse inconsciente puro é a base, porque é desse inconsciente puro que vai formar o psiquismo dos animais. Por isso que existe a psicologia dos animais. Estuda formar o psiquismo. É desse inconsciente puro que vai vir as informações divinas até aqui. Por isso que vem caminhos. E esse é o ponto de entrada entre Deus e o ser vivente. O ponto de entrada é o inconsciente puro. É nesse inconsciente puro que eu te falei, não temos ainda, e talvez tão cedo não vai ter material para estudar com detalhes essa parte, mas nós já podemos saber que quem melhor falou sobre o inconsciente puro
foi Jesus, que ele veio mostrar a parte divina, como ele disse, o reino de Deus está dentro de cada um. Ele está dizendo, o reino de Deus está aqui, o inconsciente puro, está dentro de cada um. E ele diz, e para você conhecer Deus, ele é o caminho, ele está mostrando o caminho de você encontrar o reino de Deus no homem, mas também nos animais. O reino de Deus, por isso que ele diz, eu sou o caminho, ele é o caminho que mostra esse caminho. Mas ele diz também, eu sou a verdade, porque a verdade está em Deus. Ele diz, eu sou a vida, porque a vida está aqui. A vida não está no princípio material, está aqui no princípio espiritual. E esse princípio espiritual começa no inconsciente puro. É esse princípio material que ele tem, ele está a vida. E Jesus diz, eu quero que vocês tenham vida em abundância na hora que toma conhecimento. Então o inconsciente puro é a parte divinal de todos os seres. Lógico que eu vou entrar em detalhes mais disso. Então essa informação para vir daqui até aqui passa por muitos filtros, tem muitos caminhos, estradas a ser percorridas, algumas já de conhecimento nosso, principalmente quando a gente pega a medicina tradicional chinesa, que abre a discussão sobre os canais de mediastino, que é um dos caminhos de você entender canais lá do corpo etérico, que a medicina ayurvédica, a medicina indiana, a medicina ayurvédica chama a atenção dos chakras, que é de caminhos de você entender essas estradas, porque existe chakra no corpo etérico, no perispírito e no corpo mental. Então existem espaços para discussão, mas por enquanto eu quero que você grave isto. O inconsciente puro é a parte divina incorruptível, nada atinge. Você pode matar o animal, pode fazer, mas o corpo mental dele não será destruído jamais, porque esse inconsciente puro não será destruído jamais, porque essa parte divina e tudo que é de Deus é eterno, o homem não vai conseguir destruir. Então, todos os animais têm inconsciente puro. Talvez seja a primeira lição do estudo dos corpos multidimensional dos animais que eu vou trazer para nós enveredar por esse caminho. Deus te guarde, boa sorte. Muito obrigado pela consideração de você estar estudando, acompanhando esse caminho dos animais e os corpos multidimensionais. Até o próximo encontro. Um abraço forte para você e Deus lhe guarde.